Tudo bom? Sim? Fausto, queres vir gravar o podcast? Queres vir gravar o podcast? Não. Virou umas costas e foi para a cadeira dele porque ele é assim independente e emancipado. Olá amigos, como estão? Eu, de momento, estou um pouco deprimida porque não queria estar aqui. Quer dizer, eu quero sempre estar aqui. Não é no podcast, é onde eu estou no meu sofá sentadinha. Mas neste momento eu gostaria de estar a entrar para o concerto da Rosalía e gostaria muito de ouvi-la cantar Sauvignon Blanc ao vivo. Portanto, estou um bocadinho deprimida. Também é assim, vou levar assim 2 cabazadas, se bem que eu preferia ver a Rosalía do que ver o Bad Bunny. Mas gostaria de ver também o Bad Bunny. Também não vou ver, porque a vida de pobre é assim. E já estou com tosse e com sede. Estou com uma tosse outra vez, porque agora estou cheia de alergias. Portanto, vou tossir, parem lá. E beber uma aguinha. E pronto. Começamos assim um episódio, ainda nem vos agarrei e já vos estou a afugentar. Mas pronto, gostava muito de ver o concerto. Mas os concertos estão caros. Estão caros. E uma pessoa tem despesas para pagar. Tem contas para pagar. E não dá. Então, pronto. Acabei de ver que a minha amiga Carolina ia ver o concerto. Pedi-lhe para cantar e chorar na música, na Sauvignon Blanc. Embora eu goste de todas as músicas do álbum Lux, mas pronto, tenho muita pena. Mas é assim, daqui a nada não, porque eu hoje tenho de dormir cedo, eu tenho dormido mal, muito mal, mas amanhã eu conto trabalhar o meu algoritmo do TikTok para conseguir assistir a maior parte do concerto e ter a full experience, basicamente, quase, a full experience. Tirando isto, a minha semana foi boa, foi dentro dos padrões esperados, mas tenho aqui algumas peripécias para vos contar. Entretanto, não sei se vocês ouviram o meu episódio da semana passada, porque eu lancei episódio na sexta-feira e ninguém estava nem aí para ouvir o meu episódio na sexta-feira, porque tem muito menos... teve muito... Não sei como é que é de colocar esta frase, espera. Teve muito menos pessoas a ouvir do que o normal. Pronto, mas também não tem mal. Na verdade, já é a 3ª semana consecutiva que eu não lanço episódio no dia de lançar o episódio. E o que é que eu me pus a pensar? Estive a refletir sobre isto e eu estava do género. Será que eu devia mudar o dia? Ou será que eu não devia ter um dia? Claro que não, claro que eu devia ter um dia. Mas também acho que não devia mudar o dia, porque se eu mudar o dia, eu posso muito bem não. De vez em quando posso não conseguir também lançar naquele dia. Porque depois eu vou pensar, eu tenho mais um dia e vai acontecer o que me acontece agora. Mas pronto, na verdade, esta semana o que aconteceu foi que eu fui passar o fim de semana à casa. Eu disse no episódio passado que ia passar a Páscoa com a minha mãe. Então eu acabei por ir na sexta, voltei no domingo já cheguei tarde. Tinha a intenção de ir às compras para fazer as minhas refeições da semana. Não me lembrei que o supermercado estava fechado, mas ainda bem que estava fechado, porque eu acho muito bem, todas as pessoas têm direito a estar com a sua família. Mas pronto, o que significa que na segunda-feira eu tive de ir às compras porque não consegui ir no domingo. Tive de preparar refeições, terça-feira preparar refeições porque não consegui fazer tudo na segunda. Não consegui, organizar-me. Ontem foi dia de lavar o cabelo e para quem é menina desse lado sabe que lavar o cabelo é um evento, pelo menos para muitas das minhas amigas. Eu sinto que temos isto em comum. E portanto é isso, eu não consegui. Porque entretanto também fui trabalhar e essas coisas que eu tenho de fazer obrigatoriamente e que não dá para adiar.
Portanto, é isso. Justificações dadas, que vocês não têm nada a ver com isto, mas eu tenho muito carinho por vocês que ouvem este meu podcast, que às vezes não tem ponta para onde se pegue, e mesmo assim vocês são fiéis. Eu também vos devo esta justificação. Eu não sei. Vou começar por uma coisa que me... não. Primeiro vou-vos dizer uma coisa. Hoje perguntei à minha amiga Ângela o que é que eu ia falar no meu podcast, porque eu não sabia... Sinceramente, eu não sabia o que é que eu vinha para aqui dizer. E ela deu uma sugestão que eu não tenho palavras para descrever. Ela disse-me assim, fala do verão. Fala das tuas expectativas para o verão e fala o que é que tu esperas do verão. Qualquer coisa assim. E eu disse, olha, ela não está bem. Porque que expectativas para o verão? Não percebi o que é que ela queria de mim neste aspecto. E depois ela enviou-me outro áudio para se retratar daquilo que ela me sugeriu, a dizer para eu só vir aqui e fazer os meus devaneios, a falar à toa, que era o que ela precisava de ouvir e que era o que eu na verdade já planeava fazer, porque eu não tenho nada preparado. Mas olhem que se quiserem algo preparado, eu no meu último episódio preparei. Hoje eu vim só aqui conversar com vocês como se vocês estivessem aqui à minha frente e estivéssemos na esplanada a beber um fino e conversar com vocês sobre coisas que aconteceram. Já agora, eu vou falar de imensas coisas. Quero dizer ao Leandro que se ele ouvir isto, eu vou falar de imensas coisas que eu já lhe falei. Portanto, se ele quiser fazer tipo skip neste episódio, está à vontade. O que é que se passa? Há uns tempos eu falei-vos que eu tinha uma sardanisca aqui em casa, que eu suspeitava que eu encontrei o rabo dela, mas que fui meio inocente, pensava que era uma mini cobrinha e afinal era o rabo de uma sardanisca, mas eu ainda não tinha encontrado a sardanisca. Eu, por acaso, dei-vos o update que afinal havia mesmo sardanisca? É que eu acho que não. Mas se eu dei, peço desculpa, mas vou-vos dizer outra vez que eu encontrei a sardanisca. Passado 2 dias de eu lançar o episódio e de eu chegar a casa e ter os meus sapatos todos revirados, eu de facto arrumei outra vez os sapatos e passado um bocado, quando eu estava a aspirar a casa, estava a sardanisca. Portanto, ela existia mesmo e nós vivemos aqui em comunidade durante pelo menos 3 dias. O que me incomoda genuinamente. Agora, se vocês perguntam, eu matei-a? Não. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. Acho que foi um dos maiores atos de coragem que eu tive nos últimos tempos, porque ela ficou estrategicamente posicionada ao pé da porta e eu peguei na vassoura e dei uma gasada assim, varria para fora e pronto, ela foi à vida dela. Tanto que eu depois abri a porta assim devagarinho, com medo que ela voltasse e ela já não estava lá. Portanto, sardanisca fora de minha casa e não morta. Entretanto, estou a conviver com outro bicho. E desta vez é uma aranha que eu sardanisca simpatizo 0. Mas aranhas simpatizo muito menos. Então, esperem lá que eu estou aqui com soluço. Pronto. Sexta-feira eu andei aqui a preparar as minhas coisinhas, lançar podcast, etc. E andava aqui a fazer uma pequena malinha para levar na minha viagem até Leiria. Quando vou descer as escadas, olho para a janela e está lá uma aranha. E não é uma aranha que na minha ótica tenha proporções saudáveis para os meus nervos. É médio grande e não é assim daquelas fininhas que são tipo, pronto. Ela já tem uma certa estrutura. E eu fiquei logo assim, oi, vou-te matar. Porque, pronto, eu agora tenho de ser the bigger person e tratar das minhas coisas, porque, enfim, não está aqui mais ninguém para o fazer, porque se estivesse seria o ideal. Então peguei no meu chinelo, só que eu tinha um obstáculo, que era o meu corrimão das escadas, e não fui muito bem sucedida. Quando bati, ela fugiu, e tem tipo um intervalozinho entre a janela e o parapeito da janela, e ela foi para o buraco. Conclusão, claro que ela não voltou para ver se eu a ia matar, não é? Portanto, eu fui à minha vida de fim de semana, sabendo que a aranha estava cá em casa. E lembrei-me dela. Domingo voltei, quando fui inspecionar a janela, lá estava ela. Voltei a tentar matar
e fui mais uma vez mal sucedida. A minha mãe bem disse, compra não sei o quê, tipo aquele spray dos insetos, mas eu não tinha, e eu tinha sim intenções de ir às compras, mas o supermercado estava fechado. E ainda bem que estava fechado, porque toda a gente tem o direito de estar com a sua família, mas pronto. Enfim, fugiu outra vez, e claro que isto nem é um sonho que eu tenho quando estou a dormir. Eu quando vou para a cama, a única coisa que eu penso é que está aqui uma aranha. E eu penso coisas estúpidas, tipo que ela vai ficar muito grande e atacar-me durante a noite. Eu sei, é estúpido, mas são coisas que me passam pela cabeça. Não sei se são pensamentos intrusivos, o que é, mas passa-me pela cabeça que ela me vai atacar. E eu sei, ela não me faz mal, ela tem mais medo de mim do que eu dela. As pessoas dizem constantemente esta frase, mas é uma coisa irracional. Terça-feira, eu já tinha ido às compras, não me lembrei de comprar o spray dos insetos. Voltei a tentar com um spray aleatório que eu tinha ali. Que eu uma vez já matei uma espécie de traça que entrou aqui com ele. Mas eu dei-lhe uma sprayzada e ela fugiu. Portanto, no dia a seguir... Espera, o que dia é hoje? Quarta. Eu dei-lhe uma sprayzada, ela foi-se. Mas eu não sei se ela foi morrer ou se ela continua viva. Sei que hoje ainda não a vi. Mas como eu não tenho a certeza... tenho a impressão de ter a presença dela e isso incomoda-me, até porque ela, morta ou viva, está aí. Pronto, isso está-me a incomodar. No entanto, se alguém tiver alguma ideia ou queira fazer uma intervenção em meu nome junto deste problema, eu estou totalmente aberta às vossas sugestões. Eu lido muito mal com esta presença. É que se eu não souber, é uma coisa. Agora, se eu souber que está cá, aí estamos mal. O que é que mais aconteceu? Olhem, eu passei um fim de semana muito bom com a minha mãe, foi uma maravilha, foi mesmo espetacular. Boa onda, boa vibe. Fomos à esplanada, fomos à praia, fomos passear, estivemos juntas, rimos, falámos, foi bom. Muito bom. By the way, eu fui a Leiria, que é de lá que eu sou, aliás, pronto, eu sou, como costumo dizer, de muitos sítios, mas pronto, fui lá e aquilo ainda está tudo destruído. Tudo destruído. Nós passámos na Marinha Grande quando estávamos a fazer da Nazaré para a Leiria e aquilo ainda está um bocado mau. Honestamente fiquei um bocado assustada, porque ainda há muitas árvores no chão, muitas árvores no chão. Aquilo se pega fogo, é tipo combustível para arder aquilo tudo. Ainda há imensos postes, tipo, tombados e há fios elétricos pousados em cima de casas. É muito assustador. Muito assustador. Aquilo ainda está... Não me parece bem como está ainda. Ainda há muitas casas sem telhado. Uma coisa assim, muito chocante. Eu ainda não tinha visto propriamente as zonas mais afetadas durante o dia. E é bastante impactante. Aquilo ainda não me parece que esteja nada bem. O que é que se passa mais? Tem estado calor, ou seja, é assim, nós passamos, hoje não esteve calor, ontem não esteve calor, mas na segunda-feira teve um calor e no fim de semana teve um calor e é por isso que eu não percebo como é que uma amiga minha me disse para eu falar das minhas expectativas do verão, porque para já ainda estamos na primavera, mas agora já é só calor ou frio. Eu não sou a maior fã, eu já vos disse isto aqui, que eu não sou a maior fã do verão. Eu gosto que esteja calor quando eu vou à praia. Mas de resto, por mim, não passávamos dos 23 graus, porque é a temperatura amena, chega muito bem, não é preciso mais. Eu não lido bem com o calor, não gosto de sentir calor. Não gosto de me sentir a transpirar, não gosto que os outros transpirem. Quando chegamos ao calor, as pessoas cheiram mal. O escritório cheira mal. Não é que no inverno também não cheira às vezes, mas cheira pior no verão. As mãos transpiram. É tudo assim mais pegajoso. Não sou muito fã. Então, pronto, as minhas expectativas no verão são estas. E agora já se aproxima esta fase má. Mas pronto, o que eu estava a dizer e a desabafar, porque lá está, eu hoje estou só aqui mesmo numa de conversar e deitar cá para fora. O fim de semana foi bom, os dias têm corrido bem,
Mas eu, sexta-feira, tive um dia, antes de eu viajar de autocarro, e by the way, eu tive sorte outra vez nos transportes. Já no avião tive sorte, no autocarro fui sozinha, tanto para lá como para cá. Ótimo, perfeito. Eu, sexta-feira, antes de tudo acontecer, eu tive uma tarde, nem foi um dia, porque amanhã correu-me bem, mas depois a tarde foi sempre a descer. Pronto. Em primeiro lugar, o ano passado, by the way, daqui a um mês eu faço anos de hoje a um mês, e eu vou fazer 31 anos, e isso também, confesso que me está... vou fazer 31 anos. Eu não me sinto com 31 anos. Já me gostou fazer 30 e também não me está a gostar menos fazer 31. Tipo, desde quando é que eu tenho 31 anos? A sério. Juro, alguém... Enfim. Já me está a atormentar. Mas pronto. O que é que aconteceu? Porque é que eu falei do meu aniversário? O ano passado, os meus amigos, no meu aniversário, deram-me o melhor presente de sempre. Que eu queria muito, que eram os AirPods. Eu queria muito uns AirPods, queria muito. E eles organizaram-se e deram-me os AirPods. E eu, desde então, tenho a certeza absoluta, 100%, que não houve um dia que eu não usasse os AirPods. Eu amo os AirPods. Porque, olha, eu faço chamadas todos os dias, andava sempre com os fones de fio, não dá jeito nenhum. Agora eu abandono o telemóvel e vou com os meus AirPods, eu e os meus AirPods contra o mundo. Eu ia às compras ao supermercado e, como vocês sabem também, eu gosto de ir às compras do supermercado com banda sonora. Lá ia eu com os meus fones de fio que ficavam presos em coisas. Se não tivesse um bolso tinha que prender tipo na cena das calças onde elas abotoam. Era uma logística porcaria. Depois, pronto, não era prático, mas eu ia. Agora eu ponho o meu telemóvel no bolso e lá vou eu com os meus AirPods. É mau eu dizer AirPods? Ou é de ser fones? Mas tenho que dizer fones sem fios. Não, AirPods, whatever, caguei. Então, foi uma mudança na minha vida, porque, por exemplo, eu, quando vou secar o cabelo, é um vício real. Eu, quando seco o cabelo, eu gosto de ter os AirPods e ouvir alguma coisa, porque eu odeio ouvir o secador. A mesma coisa com o aspirador. Eu gosto de ouvir alguma coisa porque não gosto de ouvir o aspirador. Então eu estou sempre a usar, sempre. Eu às vezes até tomo duche com os AirPods. Percebem? Não é quando lavo o cabelo, óbvio. Mas até tomo duche com os AirPods. Portanto, foi o melhor presente de sempre. Já usei com certeza para justificar o valor que eles custam. E os meus amigos arrasaram neste presente. Arrasaram completamente. Ainda por cima, há uma coisa engraçada que eu às vezes não me lembro, mas eles gravaram a minha caixa dos fones, a minha caixinha, a dizer tudo de bom. E eu ainda não tinha este podcast, que este podcast só apareceu em agosto e isto foi em maio. Pronto, então eu amo os meus AirPods. Vão comigo para o trabalho, vão comigo para todo lado. Eu e os meus AirPods somos um. O que é que acontece? Eu estava na casa de banho, debrucei-me sobre a sanita, isto poucas horas, tipo 2 horas antes de eu ir de viagem. Debrucei-me sobre a sanita, perto da sanita, estava a apanhar a areia do meu gato do chão e escorregou-me um AirPod e caiu dentro da sanita. Sim, caiu dentro da sanita. E eu botei logo uma lágrima porque eu pensei assim, pronto, tchau, né? Tchau. A sanita não tinha lá nada, apenas água, mas é a sanita, primeiro nojo e depois AirPod na sanita. Pânico, tirei obviamente logo, limpei, passei um algodão com álcool para desinfetar. E o meu primeiro pensamento foi, eu vou pôr no arroz. Vou pôr no arroz. A segunda coisa, eu tinha um saco com o restinho de arroz, que era uma das coisas que eu tinha na minha lista de compras para comprar. Eu tinha nadinha de arroz, mas pronto, como aquilo não é muito grande, eu lá enfiei para o meio do arroz e deixei estar assim com a grelha virada para baixo, de onde sai o som. E depois pensei assim, vou ao ChatGPT perguntar-lhe o que é que eu faço, porque, não é? Hoje em dia é isto que nós fazemos. E eu disse, olá, olha os meus fones, eu tenho uns AirPods 4, deixei cair um dentro da sanita, o que é que eu faço, o que é que me recomendas, o que é que não posso fazer, etc. E ele disse-me,
Margot, primeiro, os primeiros erros que podes cometer e que não deves mesmo fazer. E tipo, caps lock. Pôr no arroz. E eu, fosca-se. Aqui tinha acabado de pôr no arroz. Fui tirar do arroz porque o arroz tem amido e pode entrar e pode fazer pior e não deixar que a umidade seque, lá. Segundo erro, não podes, tens que esperar 24 a 36 ou 48 horas para voltar a experimentar o fone ou pôr na caixa a carregar, para não fazer curto-circuito. Ok. Eu, claro, coloco o limpei-pulo no ouvido para ver se ia... Enfim, mas pronto, não pus na caixa. Isto tudo, eu vivi este pânico sozinha. Sabe? Não contei a ninguém. Não pus na caixa, deixei-o virado com a grelha para baixo como ele recomendou. Ele disse, não garanto que o teu fone vá sobreviver, porque de facto eles não foram feitos para a água. Aguentam os salpicos e não sei o quê, mas não é suposto serem mergulhados na água. E eu, ok, pronto. Fiquei muito triste, fiquei muito abalada com esta situação. Mas tive sempre do género, eu vou fazer tudo o que ele me disse direitinho e eu vou rezar que no domingo, quando eu voltar na viagem, ele esteja a funcionar. Se não, isto está a fazer 1 ano, pode ser que eu consiga ir à garantia. E eu não sei se na garantia eles vão ver se tem umidade dentro do fone. Não sei se é como nos telemóveis, pronto. Whatever. Fui de viagem de autocarro com um fone apenas e sempre a pensar, pus dentro da minha mala, assim direitinho virado para baixo. Quando cheguei à casa da minha mãe, pus logo direitinho virado para baixo, sempre a seguir todas as recomendações e tá. Não sei se foi Deus, não sei o que é que foi, mas cheguei a domingo, já tinha passado as horas que ele tinha falado, eu cumpri tudo certinho, pus no ouvido e funciona. Portanto, no final das contas correu tudo bem, mas foi um susto muito grande para mim e realmente não sei como é que uns fones tiveram tanto impacto na minha vida. São só uns fones, mas eu amo-os profundamente e não quero que eles avariem. Portanto, pânico no momento, resolveu-se no final. O que é que também foi pânico no momento e também se resolveu no final? Eu estava aqui muito tranquila na sexta-feira, enquanto estava a procrastinar, organizar as minhas coisas para me ir embora, fui ao TikTok e deparei-me com um daqueles vídeos que eu às vezes adoro ver, que é tipo, quanto é que eu gastei nesta viagem, quanto é que eu gastei para estar um mês não sei onde, quanto é que eu gastei de despesas lá. E deparei-me com um vídeo de uma miúda que está em Erasmus e estava a falar das despesas da casa, tipo quanto é que pagava de luz, de água. Quando ela começa a falar da despesa da água, eu lembrei-me, eu não paguei a minha água. Porquê? Eu não tenho a minha fatura da água em débito direto, porque eu não gosto de débito direto. Eu gosto de pagar, eu gosto de decidir quando é que eu quero pagar. E há coisas que eu não tenho opção, mas essa por acaso eu tive a opção e eu quero decidir quando pagar, não quero que decidam por mim. Portanto, sempre que eu recebo a fatura, eu não pago. Eu vou ao meu calendário e até ao limite do dia que tenho que pagar, escolho o dia que quero pagar. O que é que acontece? Quando eu recebi a fatura, eu estava na Holanda. E eu estava provavelmente ocupada a fazer alguma coisa, a passear ou não sei, que eu recebi a fatura e não pus no calendário. Pois então eu nunca mais me lembrei, porque eu só me lembro do que eu tenho no meu calendário. Depois o resto ocupo espaço com outras coisas. Portanto, eu tinha que pagar no dia 27 de março, até ao dia 27 de março. E sexta-feira era dia... qualquer coisa. Era 3 de abril. Whatever. Já estávamos em abril, já tinha passado uma semana e tal. Quando eu me apercebi disto, pânico máximo. Liguei para a Indáqua, que é a identidade privada. Identidade não. É identidade. É entidade. Enfim, perdoem-me. Responsável pela água e liguei, não sei o quê, só que, óbvio, feriado. E atende-me um senhor muito chateado com a vida
E eu, tipo, super educada, porque o meu maior pânico é não ser educada com pessoas que atendem nos serviços, nos restaurantes, nos supermercados, né? Ele a ser logo rude à partida e eu super simpática, perguntei-lhe, olha, esqueci de pagar a minha fatura, a referência que eu tentei pagar já não está disponível, como é que eu posso fazer? E ele, não posso ajudá-la, vai ter que esperar por segunda-feira, não... Mas, tipo, sempre muito seco e muito rude mesmo, e eu continuei a ser simpática porque eu pensei, será que se eu continuar, tipo, que ele der-me with kindness, ele vai conseguir dar-me alguma coisa em troca? Ainda me perguntou os meus dados e eu disse, olha, está a perguntar os meus dados porque vai-me tentar ajudar. E ele, não, eu já lhe disse que não a posso ajudar. Vai ter que esperar por segunda-feira. E eu ainda fiz uma voz muito fofinha e disse, olha, mas sabe-me dizer se me vão cortar água no fim de semana? Eu não sei, porque eu nunca me atrasei a pagar uma conta, então eu estava com receio de chegar aqui no domingo e não ter água. E ele disse, já lhe disse que não a posso ajudar. Ok. E eu disse, pronto, obrigada, por nada, né? Tudo bom, beijo. Desliguei. Pá, fui ao Google, escrevi em Indaqua e tem um balcão digital. Tive que fazer uma conta porque eu não tinha. Introduzi os meus dados do contrato, o meu contribuinte, entrei na minha conta e de repente está lá faturas. Fatura em atraso. Abri, pagar por MBWay, pus o meu número de telefone e em 5 minutos eu tinha a fatura paga. Só que eu comecei a ficar com raiva. Porque ele tratou-me bem mal. Eu respondi-lhe bem e ele não foi capaz de me dizer que eu podia fazer uma conta online e pagar a fatura. E ele de certeza que sabia isto. Ele não me queria ajudar porque eu estava a chateá-lo no feriado. Ele não queria estar a trabalhar. Foi mesmo rude para mim, embora eu não tenha sido rude nem uma vez. E começou-me a chatear, que é tipo, agora apetece-me reclamar com ele. Porque é que ele não me disse que eu resolvi isto fácil? Então, o que é que eu fiz? Liguei. Liguei. E disse, olha, não me sabia dizer que eu podia pagar e não sei o que. Ele, eu não sou obrigada a dizer-lhe. Tenho que saber os serviços que contrata. E eu, o quê? Pronto, reclamei com ele e disse-lhe, olha, sabe o que é que eu tenho que ser... sabe o que é que eu sei agora? Que eu posso fazer uma reclamação. Vou fazer uma reclamação sua, que eu já sei o seu nome, vou indicar... E desliguei o telefone. Fiz a reclamação. Não. Nem vou fazer, porque eu sou uma pussy. E sou people pleaser até das pessoas que eu não conheço. Mas, e também, obviamente, não vou prejudicá-lo, embora ele tenha sido uma besta. O problema é dele, não é meu. Eu já resolvi o meu problema e também já descarreguei nele a minha frustração. E eu senti-me bem, porque foi daquelas coisas, tipo, que não fiquei entalada e raivosa. Fiquei raivosa, mas não ficou entalada. Eu falei com ele, então pronto. Melhor assim. Senti-me bem melhor. É tipo, sabem quando alguém nos faz mal no trânsito, nós estamos a reclamar e depois não conseguimos dizer diretamente à pessoa. Mas já me aconteceu reclamar com alguém que eu conheço, perceber que era uma pessoa que eu conhecia e a seguir ter a oportunidade de lhe dizer mesmo, tipo, olha, foste um filho da... Aquilo não se faz, não. E pronto, e sentimos logo melhores depois. E foi assim que eu me senti. Portanto, pânico, solução. Deixa-me ver que eu apontei aqui mais coisas. Vocês devem estar a achar isto super interessante. Tenho aqui, eu apontei aqui um update para vos dar, que é, eu já não estou ilegal, já tenho a minha carta de condução. Minha carta de condução renovada, tá? Eu estive ilegal quase 1 ano, mas agora já não estou. Eu adoro as minhas notas. Eu tenho, as minhas notas são AirPods, aranha desaparecida, carta ilegal, sardanisca. Só tipo keywords. E depois tenho aqui, sim, porque isto não acaba aquilo que me aconteceu na sexta-feira à tarde. Voltando só à minha sexta-feira à tarde, porque a minha sexta-feira à tarde foi várias emoções. Entretanto, conta da água paga, não sei da aranha, já arranjei as minhas coisas, vou à minha vida e fui apanhar o autocarro a Santa Maria da Feira, porque, pronto. Chego lá, estaciono o carro e acendo a minha luz da bateria do carro. Ou seja, eu já suspeitava que eu tinha de trocar a minha bateria do carro, mas a fucking luz do painel acendeu. Antes de eu desligar o carro e ir à minha vida embora durante 2 dias, que eu não ia ligar o carro.
Então, além dos meus pânicos já normais, eu fui-me embora a achar que depois, quando eu voltasse, eu ia tentar ligar o carro e não ia conseguir. Pronto. Mais uma coisa. Entretanto, eu cheguei lá com 10 minutos de antecedência, arranjei estacionamento para o carro, dou sempre um bufferzinho para verificar o meu carro 57 vezes, as janelas estão fechadas, está trancado, está travado, está tudo, filmar outra vez, porque a primeira filmagem não é verdadeira. E depois fui para o autocarro, faltavam 5 minutos para o autocarro. E o homem do autocarro está quase a arrancar, já está a fechar as malas, já está a fechar a porta. E meu, eu também vou aqui, isto é às 19h45, são 19h40. Ele, o autocarro já estava a arrancar. Isto tem horas. E eu, pois tem, são 19h45. Ou seja, se eu tivesse mais um minuto a verificar o meu carro, descansada, porque ainda faltava tempo, ele já ia embora. Antes do tempo. Eu, quando me sentei naquele autocarro, eu estava tipo, o que é que se está a passar? Mas pronto. Depois cheguei ao pé da minha mãe e ficou tudo bem. Ela fez-me bacalhau, já não comia bacalhau ao pé de tempo. Também já não ia ver o mar há imenso tempo, foi bem bom. E comi pela primeira vez um corneto de perna de pau. 10/10, gostei muito. Adoro cornetos. Adoro. Eu não sou fã de muitos gelados, mas um corneto nos gelados eu sou muito básica. Eu gosto de um corneto. Também gosto de outros, mas gosto de um corneto. Passeámos, comemos pizza no sábado à noite. Domingo foi a Páscoa, a minha mãe ofereceu-me um ovo Kinder que ela nunca falha nestas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kinder é o meu chocolate preferido. Eu amo profundamente Kinder Barritas, Kinder Joy. Kinder Barrita, como é que é aquela barrita maior? Maxi, Kinder Maxi, Kinder Joy, Kinder Ovo, Kinder tudo. Como é que é? Chocobons. Aqueles que são tipo bombom. Amo Kinders. E eu risco-me a dizer que eu podia fazer toda uma hierarquia. No outro dia, o Pedro Teixeira da Mota fez isso no podcast dele, portanto eu não vou fazer. Mas, de longe, com o Kinder Bueno está longe no meu ranking de Kinders. E o que eu gosto mesmo é do ovo Kinder e das barritas. Pronto, e a minha mãe deu-me o ovo grande, que não é nada barato, é um luxinho, é um pequeno luxinho. E ela ofereceu-me, como sempre, ela oferece-me todos os anos, portanto, sabem, estou quase a fazer 31 anos e a minha mãe vai-me continuar a oferecer um Kinder, quanto mais acho que ela tem essa obrigação de me dar um ovo Kinder na Páscoa, porque foi assim que ela me habituou. E agora o que é que ela pode fazer? Não pode só não me dar. Eu espero, é isso que eu espero na Páscoa. E eu não ligo muito à Páscoa, mas o ovo Kinder dá outra magia à Páscoa. Pronto, e depois lá vinham de volta na viagem, cheia de receio que a porcaria do carro não pegasse, mas pegou. E pronto, é isso. Todas as minhas aventuras. Já falei 33 minutos, ainda não disse nada de jeito, mas já falei 33 minutos. E foi isso que se passou na minha semana. Agora, o que é que eu estou ansiosa que aconteça? É que acabe a porcaria do Secret Story. Isto é como eu quando me envolvo com as novelas, eu não consigo parar de ver, estou demasiado envolvida com este enredo, com estas pessoas, eu estou sempre a ver novidades e estou muito, muito ansiosa que acabe e não me apanham, é assim, desta água, não vou dizer desta água não beberei, mas eu quero muito não me comprometer com outro reality show tão cedo. Porque isto tira-me do sério, envolve-me, depois chatei-me. Eu até já fiz 2 comentários no Instagram do Secret Story a reclamar com coisas. É neste ponto que nós estamos. E eu não quero ser esta pessoa, mas eu estou a ser esta pessoa. Irrita-me muito a Cristina Ferreira. Irrita muito. É porque ela é feminista, não é? Ela é perfumes para o pipi e essas coisas todas. Mas depois, no que é ser verdadeiramente tipo uma mulher que é das mulheres... ela falha muitíssimo e isso a mim irrita-me porque ela, para mim, não serve para este formato. Eu não gosto dela, não gosto da sensibilidade dela,
não gosto da forma como ela lida com as pessoas, não gosto. Ela é uma pessoa, uma mulher privilegiada que pensa que é uma mulher das mulheres e que é bem empática e que no fundo é zero empática. Portanto, não gosto. E não estou a dizer que não gosto dela, não a conheço. Mas não gosto do comportamento dela. Portanto, nem gosto dela neste formato e irrita-me. Irrita-me ao ponto de eu ir para os Instagrams comentar coisas. Portanto, é isso. Quero que acabe. E, entretanto, são 21h23. Daqui a nada vai começar o especial e eu quero ver. Portanto, vou à minha vida. Estou ansiosa para amanhã poder ver vídeos da Rosalia. Eu vou com certeza botar uma lágrima. E é isso. Amanhã temos mais um dia da classe operária. Trabalhar, que é para isso que me pagam. Estou cansada de bué de coisas. Mas pronto, como vocês sabem, eu posso vos contar coisas triviais da minha vida, mas depois também não posso dizer tudo. Mas um dia eu vou dizer. Mas para já não vou dizer. Vou-me portar bem, está bem? E vocês também se portem bem. Como é que é? Vocês portem-se bem também. É isto que eu quero dizer. Portem-se bem. Desculpem lá a qualquer coisinha, está bem? Não acrescentem nada à vossa vida. Olhem, espero que a vossa semana seja boa. Passem bem. Tratem-se bem vocês mesmos e tratem bem os que estão à vossa volta, que isso também é muito bonito de se ver. Este mundo está um bocado estranho. Portanto, é isso. Tratem-se bem e tratem bem os outros, tá? Que fica-vos bem, só vos fica bem tratarem bem quem está à vossa volta. Um grande beijo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por ouvirem este podcast. Não desistam de mim. Não desistam de me deixar comentários no Spotify, que eu gosto muito. E obrigado ao meu amigo Osvaldo, que esta semana está de férias e faz-me imensa falta. Eu estou super aborrecida, às vezes no trabalho, e eu preciso dele, e ele não está. Portanto, volto ao Osvaldo. E a todas as outras pessoas, um grande, grande beijo e tudo bom. Sim?